esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Nunca tive a tão certeza que a palavra de Deus é tão presente, tão atuante, tão forte para os momentos de hoje. E a revelação divina, pela palavra de Deus, acontece há 2000 anos atrás, e hoje, mais do que nunca, a mensagem é forte. Na segunda leitura, na carta de São Paulo, ele vem justamente nos dizer e mexer na ferida dos nossos tempos de hoje. São Paulo diz que nós, os cristãos, que se dizem cristãos, pede para todos nós que não devemos nos conformar com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. E o que está acontecendo hoje? Uma conformidade com o mundo. Infelizmente, os que se dizem católicos não estão agindo como católicos, porque estão abraçando a conformidade do mundo. O mundo, no sentido ideológico, estão aí festejando. O relativismo é um deles. Infelizmente, a nossa forma de pensar, de julgar, não no sentido de condenar, mas de avaliar. Julgar significa avaliar, ver a realidade, não está sendo mais de acordo com o Evangelho, ou melhor, com a opção que nós um dia fizemos quando professamos pelo batismo a nossa fé católica, cristã. E infelizmente o que nós vemos hoje? Isso que São Paulo já alerta: os católicos e cristãos em conformidade com o mundo. Tudo pode, tudo vale, o importante é ser feliz. Que felicidade é essa que as pessoas estão pensando? Que felicidade é essa? Que romantismo é esse? Nós não podemos romantizar a palavra de Deus e achar que essa conformidade que o mundo está aí fazendo com que as famílias sejam destruídas, a igreja fique em crise, porque aqueles que estão na igreja também estão em crise. Por quê? Porque estão trazendo para dentro a conformidade do mundo. Tudo pode, o importante é ser feliz. Deus é misericordioso. Que misericórdia é essa? Misericórdia não é passar a mão na cabeça. E São Paulo já alertava. E Jesus no Evangelho vem justamente fechar o que São Paulo disse. Quando Pedro, olha bem, Pedro tenta atrapalhar o projeto de Deus. Pedro tenta impedir que Jesus cumpra a missão na qual ele veio realizar. E o que Jesus fala para ele?
vai para longe, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Isso é fortíssimo ouvir, é um palavrão imenso e tem uma força muito grande. Jesus falou para Pedro: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Porque não pensas as coisas de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Ou está querendo dizer? Que todos aqueles que tentarem atrapalhar ou tirar você do caminho do céu é um Satanás, é um demônio. E o que você tem que fazer? Manda para longe, vai para longe de mim. É o que nós rezamos no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Mesmo que esse Satanás seja tua mãe, você tem que mandar para longe. É forte isso, né? É forte. E o que é o Satanás, gente? O mal. O mal. E muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que nos fazem o mal. Que nos fazem o mal. Qual deve ser a sua atitude cristã? Vai para longe, Satanás. Vai para longe. Não precisa brigar. Não precisa ter confronto. Só tire da sua convivência quem não presta. Quem é demônio. E quem é demônio? Muito cuidado, que os demônios às vezes ficam pertinho, não é longe não, é perto, rodeando. Como um leão a rugir, fala o Salmo. O leão está só esperando, né? A hora certa. Pá! É certeiro. O demônio é assim, o demônio trabalha 24 horas, gente. E os católicos 2 horas por semana, e olhe lá. E olhe lá. Demônio, meu filho, é terrível. E às vezes o demônio dorme contigo. Manda vazar da tua vida. Jesus não teve medo de dizer para Pedro: vai para longe, Satanás. E quem vocês descobrirem que está sendo Satanás na vida de vocês, sai, se afastem. Pode ser o parente mais, entre aspas, querido. Se ele está te tirando do caminho do céu, afasta-se dele. Isso é cristão, hein? Porque nós rezamos no Pai Nosso: Senhor, livra-nos do mal. E se o outro for o mal, manda para longe. Não tentem converter o demônio, gente, é perder tempo. É perder tempo, porque a essência do demônio é o mal, e o que é a essência não se muda. Não se muda. E às vezes a gente quer se enganar, tadinho. Não, vamos tentar, meu filho, se é demônio, vai para longe. Porque na primeira oportunidade vai te dar rasteiro. Por quê? Porque não pensas como Deus. Pensa as coisas dos homens. Então, muito cuidado com os demônios, que são personificados nas pessoas, às vezes, que a gente acha que são queridas. E às vezes, está só esperando o momento para dar o bote. Se Jesus falou para Pedro, Pedro se converteu, graças a Deus. Mas Judas já não. Judas executou o mal mesmo, traiu. Traiu. A única coisa que Jesus disse, que viu que não tinha que ser feito: vai logo fazer o que você quer. Até isso Deus respeita, a liberdade do outro de querer o mal. Porque o Judas, faz logo o que está no teu coração, não perde tempo. Porque convivendo com a gente tantos anos, você não buscou. E qual é a vontade de Deus? São Paulo fala na segunda leitura, como que deve agir o cristão, o católico? Renovando a maneira de pensar. Renovar a maneira de pensar significa estar de acordo com a doutrina, não de acordo com o mundo, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus. Está muito clara, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Qual é a vontade de Deus? Isto é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito. A vontade de Deus é o bom, o bem. Então, quando agimos com o bem, pode ter certeza, você está indo no caminho do céu. Quando nós damos vazão ao mal, o Satanás está vencendo, está tendo poder sobre você, porque a gente traz a tendência ao mal dentro de nós, tá? Nós trazemos, e a maior de todas delas é o orgulho e a inveja.
São maldadezinhas que ficam ali, mas fazem um estrago. Isso é demoníaco. Agora, gente, São Paulo diz para não nos conformar com o mundo. E a palavra de Deus é tão atualizada, está só começando a desgraça. Está só começando. Essas ideologias, elas são tão infernais que elas entram no coração, aí a pessoa traz para dentro de casa. Daqui a pouco ela está pensando assim, e vai infernizando, e vai disseminando. Está aí, olha o mundo aí fora, está só começando. Vai piorar, sabe por quê? Porque nós católicos estamos em conformidade com o mundo, muitos deles, não estou generalizando, mas uma grande porcentagem dos católicos estão aplaudindo o relativismo. Vamos, que Deus no fim de tudo vai acolher todo mundo. Nananina não, a porta do céu continua bem estreitinha, viu? Não está escancarada não. Está escancarada não. Quem pensar que está escancarado está enganado. Está aqui o Evangelho. Não é o Padre Fábio que está inventando. Mas uma das posturas do católico é essa: tirar do seu caminho o mal. O mal que está aí, ó. Está à vista de todo mundo, está em todos os setores. E nós estamos querendo trazer aqui para dentro. Aliás, muitos já trouxeram e se disfarçam. Sabe aquele lobozinho vestido de ovelha? Está aí. Sabe qual é a diferença entre o inteligente e o sábio? Sabe qual é? Todos nós nos vemos diante de situações difíceis na vida. Essa é a dinâmica da vida. Quem quiser ter felicidade plena aqui está enganado, que não vai ter. Felicidade plena é só em Deus. Teremos momentos felizes, mas plenitude não. Essa falsa ideia de eternidade no tempo é só dor e sofrimento lá na frente. Por isso, pé no chão. Acolha o projeto de Deus, faça o bem, segue o caminho, que você vai saber sair das ciladas, que até o dia do seu atestado de óbito você vai ter problema, porque nada é pleno aqui, nada. Mas os inteligentes, o inteligente sabe sair do buraco quando ele cai. O inteligente sabe, até porque a inteligência é dom. O inteligente sabe sair, porque ele usa a inteligência, não é? E isso todos nós temos. O inteligente e o sábio. O inteligente sabe sair do buraco, das situações. E o sábio nunca cai no buraco. O sábio nunca cairá no buraco. O inteligente sai das situações usando, mas o sábio jamais cairá. Entre o sábio e o inteligente, optem por serem sábios, porque os sábios são inteligentes, mas nem todos os inteligentes são sábios. O sábio é prudente, ele sabe que ali está o abismo, então ele não vai ficar na ponta, porque mesmo que ele saiba que não vai cair, pode ser que venha alguém por trás e empurre. O inteligente fica, e muitas vezes cai. Ele até consegue sair, mas sai destruído. Os inteligentes, às vezes, se quebram mais na dinâmica da vida. O sábio não, porque o sábio é prudente. Ele sabe onde ir, onde não ir, quem evitar, quem ouvir, quem eliminar da sua vida, para justamente não se colocar em situação de risco. Se as pessoas fossem mais sábias, com certeza o mundo seria diferente, porque usar somente a inteligência não basta, mas é preciso sabedoria. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje vem nos chamar, vem nos dar esse tapa na cara forte, e de ficarmos atentos e espertos às ciladas do demônio que se disfarça de bom. Sabe, o lobo no meio das ovelhas disfarçado de ovelhinha. Então, chega um momento da vida que, se você não tiver essa compreensão de maturidade e de sabedoria, para querer que estejam perto de você quem realmente te conduz ao céu,
Aquela história, já dizia Aristóteles, né? Aristóteles aqui diz na sua filosofia: quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. Quem ama a todos não ama ninguém. Isso é fato. Esse discurso de que ama todo mundo e que é amigo de todo mundo, desconfie. Desconfie. Desconfie que, como fala na filosofia, é um sofista. É um sofista. Quem quer agradar todo mundo, não sei o que, ficar bem. Ih, meu filho. E o que acontece? Para aquele que tem consciência disso e quer seguir a Jesus, tem que fazer o quê? Perder a própria vida. Gente, não existe ressurreição sem Calvário, sem via sacra, não existe. Então aquele que quiser o céu, de verdade vai ter que renunciar a si mesmo. E essa renúncia nem sempre as pessoas estão preparadas ou querem. Por quê? Porque nós temos uma falsa ideia de que vamos ter tudo aqui na vida. Há quem diga por aí que aqui já é o inferno para muitos. Não, gente. Se alguém me quer seguir, vai ter que renunciar a si mesmo. E o que é renunciar a si mesmo? É ter consciência de que você está passando aqui, de que você não é eterno aqui, que daqui a pouco passou, acabou. Daqui a pouco morre. Todo mundo morre. Então vamos nos preparar para morrer, para não sermos pegos de surpresa. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Olha Jesus indo até o Calvário, carregando a cruz. Aquele simbolismo quer dizer o quê? Que na tua vida você vai ter dores, sofrimentos. Isso é cruz. E naquele momento você vai ter que renunciar e ofertar aquilo. Você não vai se lamentar, você não vai ficar murmurando. Gente, se nós formos parar para pensar, nós temos muito mais do que agradecer a Deus na vida do que ficar se lamentando. Então tomar a cruz significa ter consciência do Calvário, que é a vida. E naquele momento do Calvário, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a carregar a cruz. Vai encontrar uma mãe como Nossa Senhora, que quando você caiu, foi lá e levantou, segue adiante. Tomar a cruz é ter consciência do caminho que se está fazendo. Por quê? Porque a meta é o infinito. A meta é o infinito. Então renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E perder a vida significa justamente isso. Quem quer ter tudo aqui, vai perder lá. Então perder a vida significa estar livre para o céu. Ou seja, desapegados. E nós somos apegados, hein? Nós somos apegados às coisas. O tempo e os anos deveria fazer com que nós fôssemos a cada dia mais desapegando das coisas, mas às vezes acontece o contrário, né? As pessoas, quando vão ficando mais idosas, vão ficando apegadas, não pode nem mexer no sofá da casa, que ela já entra em crise, né? Não pode mudar nem o sofá do lugar, nem nada do lugar. Aí morre todo mundo de Alzheimer, né? Por quê? Porque condicionou o cérebro. Aquele lugar muda um pouquinho. É um apego, né? Meu Deus, isso é científico, viu? Isso é científico. O Alzheimer é o condicionamento do cérebro, muitas vezes a dependência de certas coisas. Muda o caminho, não é? Aí a pessoa fica baratinada quando tira as coisas do lugar, né? Fica louquinha. Isso é bom, é uma musculação para o cérebro. E dessa forma nós também somos apegados às coisas. Pode mexer nisso aqui. Aí um dia, meu filho, vem a tempestade, como as pessoas apegadas ao dinheiro, né? Tem gente que acumula a vida toda, não se preocupa, ela vai gastar, porque um dia quando ela tiver um câncer forte, ela vai gastar o dinheiro todinho. E não usufruiu. Aí teve que gastar todo o dinheiro que juntou. Eu tive uma pessoa na família assim, né? Gastou todinho, 6 meses para morrer. E não adiantou nada. Perdeu a oportunidade, meu filho, de usar. Perdeu. Por quê? Porque era pegado, está guardando não sei para quê, né? Lógico, não estou dizendo que a pessoa tem que ser inconsequente, não estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes as pessoas são avarentas. E nem assim salvou a vida. Morreu do mesmo jeito. É esse o caminho. Agora, a gente pode reverter isso. Não a morte, mas nos prepararmos para esse momento de forma consciente, livre, desapegada.
Tá aí, gente, o método tá aí, o caminho tá aí, o bem é para ser feito, não faz quem não quer. A superação dos nossos limites deve ser cotidiano. Todo dia eu tenho que, meu Deus, hoje eu pequei. Hoje eu fui mais avarento que ontem. Hoje eu fui orgulhoso. A gente tem que ter consciência. Não fuja de você mesmo. Não fuja de você mesmo. Quanto mais você tiver um encontro consigo mesmo, analisar a que veio esse mundo, mais próximo de Deus você vai ficar. Quanto mais consciência você tiver de você, mais livre você será para abraçar o céu. Quanto mais você fugir de você mesmo, mais apegado às coisas você vai ficar. Aí lá na frente é só dor e sofrimento. Jesus deu esse tapa na cara de Pedro e dá para nós também hoje. Procuremos a cada dia rezar o Pai Nosso. Senhor, livra-nos do mal, porque o mal existe e existe no outro. E se esse outro é a causa do mal na minha vida, vai para longe dele, manda ir para longe. Não queira perto de você, não. Isso é cristão. Isso é cristão. Está aqui, é bíblico. Se Jesus mandou Pedro, ainda chamou de Satanás ainda para dizer, o mal se personifica, no outro. Então, muito cuidado, peçamos a Deus força, coragem e sigamos, continuemos aí o Calvário, que a ressurreição está lá.